Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos diante da nossa conversão. É claro que alcançar a conversão já é um grande passo para cada um de nós. Porém, nós temos que saber administrar essa conversão. Porque se nós continuarmos frequentando e fazendo as coisas que nós fazíamos antes, estaremos correndo um grande risco de cair novamente em pecado, principalmente quando estamos ainda novos na nossa conversão, quando estamos há pouco tempo transformados pelo Espírito Santo. Vou dar alguns exemplos para que você possa entender. Se você é uma pessoa que fuma e decide parar de fumar e decide se afastar desse vício, pois o vício é um pecado, já é um grande passo. Porém, se você continuar frequentando lugares que as pessoas fumam, que as pessoas instigam você a sentir vontade de voltar a fumar, você correrá um grande risco de voltar novamente a fumar. Outro exemplo é o vício da bebida alcoólica. Se você teve a sua conversão e você decide continuar ainda frequentando bares, mas não bebendo, há um risco muito grande de um momento em que você estiver vulnerável e fraco, voltar a beber. Porque nós estamos sujeitos a todo momento às agressividades do ambiente. Muitas vezes nós estamos bem em um momento e de repente estamos mal por causa de situações que acontecem em nossas vidas. Situações como brigas em nossos relacionamentos, como problemas no nosso trabalho, como desemprego, entre tantas outras coisas que podem nos fazer ficar chateado e vulneráveis ao pecado. E às vezes uma pessoa que é alcoólatra ou fumante, que tem esses vícios em sua vida, poderá cair em tentação porque está vulnerável espiritualmente. Vai estar triste, magoado porque dá muito valor ao emprego, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, a tudo aquilo que às vezes é um ponto de base para a vida dele. Às vezes a pessoa tem um emprego, aquilo é uma base para a vida dele porque é o que coloca o sustento dentro de sua casa. Às vezes tem a esposa ou o marido como base porque juntos eles constroem aquilo que eles têm em suas vidas. E às vezes os filhos são as bases de um relacionamento porque os filhos são carne e são gerações daquela família. Por isso, os pais geralmente amam muito seus filhos. É claro que há exceções para isso. Mas nós precisamos, quando nós alcançamos essa conversão e essa transformação no Espírito Santo, de nos comportar de forma diferente. Nós precisamos de evitar lugares que possam nos fazer cair em tentação. É claro que cada um conhece a sua fraqueza. Alguns têm as fraquezas em tentações da carne, como desejos de mulheres, desejos por homens. O que tem que fazer? Cada um sabe o seu comportamento. Se ele frequenta ambientes onde pode dar a ele a oportunidade de cometer adultério ou de manter várias relações com muitas pessoas, que ele possa se afastar disso, evitando às vezes festas mundanas, evitando o ambiente onde ele possa cair em pecado e tentação. Você não é obrigado a isso. É claro que temos que sempre colocar isso como chave. Você não é obrigado, mas a sua salvação, o reino dos céus está acondicionado à vida regrada ao amor, regrada à paz, regrada a tudo aquilo que nos leva a viver bem. Então nós temos que sempre buscar isso, vegetar isso, nos alimentar disso. Sempre temos que viver uma vida saudável em relação ao Espírito. Agora, é escolha pessoal, cada um faz a sua. Se a pessoa escolheu viver uma vida de pecados, viver uma vida mundana, é um direito dela. Porém, ela não alcançará a sua salvação. Então você que é recém-convertido, que acabou de receber o Espírito Santo, que percebeu os seus pecados, afaste-se ao máximo de tudo aquilo que é tentação na sua vida. A gente sabe que no início é muito difícil, principalmente para quem começou uma conversão. Aqueles que já estão há mais tempos, que estão mais calejados,
em enfrentar os pecados tem um pouco mais de facilidade, mas isso não quer dizer que essa pessoa não irá cair em pecado. Às vezes nós vemos até situações que nós dizemos que não, fulano de tal, pessoa tal era tão boa, de coração tão bom e cometeu um crime. Isso acontece até com as pessoas mais cristãs que nós conhecemos. Nós estamos sujeitos a cair em pecado. Até mesmo o homem mais santo que nós já conhecemos pode cair em pecado, exceto o Filho de Deus. Mas todos os homens que já conheceram e viveram o pecado estão sujeitos a errar. E nós temos que compreender que não há nada de errado em um ser humano cometer o erro, porque ele é fraco, porque ele está sujeito a isso. Agora, o certo é não errar, é não pecar. Por isso nós temos que lutar contra isso, porque a nossa salvação só será alcançada se nós respeitarmos aquilo que Deus nos convida a viver. Mas se não respeitamos, perderemos a nossa oportunidade de viver a vida eterna. O maior medo que o homem tem é de morrer, perder a sua vida. E por isso Deus tem essa promessa para o homem de dar a ele uma continuidade eterna no reino dos céus. Vamos ouvir a nossa reflexão do Salmo responsorial de hoje. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente sabe muito bem que, principalmente quando nós somos crianças e somos adolescentes, nós não temos tanta alegria em ir à igreja, em buscar ambientes que são relacionados à vida de Deus. Porque nós achamos muito monótono, porque parece algo muito repetitivo, algo cansativo, principalmente para as crianças e para os jovens. As crianças geralmente têm a cabeça muito voltada a brincar, a se divertir, e os jovens têm a cabeça um pouco mais agitada, voltada a uma vida mais de festas e agitações. E geralmente depois que nós alcançamos a juventude, a maturidade, é que nosso coração começa a compreender que realmente é a casa do Senhor o melhor lugar para nós podermos ir. Porque é onde que nós começamos a enfrentar os nossos problemas, é onde que nós passamos a ter responsabilidade em nossas vidas. Na nossa infância e na nossa adolescência não temos essa mesma responsabilidade, porque existem pessoas que cuidam de nós. E essas pessoas que cuidam de nós, que geralmente estão preocupadas em ir à casa de Deus, porque elas têm muitos problemas para poder lidar durante a sua vida. É poder pagar as contas, colocar comida dentro de casa, poder ajudar a viver um ambiente familiar mais agradável, com mais paz, preocupado com a educação e com a segurança da família, entre tantas outras coisas. E é aí que as pessoas, na sua juventude, na sua maturidade, começam a buscar a casa do Senhor, porque sabem que em Deus eles conseguem alcançar essa paz, porque Deus entrega a eles uma oportunidade de receber o Espírito Santo e assim de compreender que Deus não faltará com eles. E assim eles começam a batalhar dia após dia com mais serenidade, buscando levar a família a um caminho de mansidão, amor e paz. Famílias que buscam ir à casa do Senhor, a viver na casa do Senhor, conseguem tirar a igreja, que é a igreja física que nós conhecemos, onde está o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e levar até mesmo para dentro de sua casa. Dentro da própria casa passa a ser a casa do Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E é assim que a igreja consegue se deslocar da igreja que nós conhecemos para dentro de nossa casa, que é levando Jesus Cristo lá para dentro e mostrando aos nossos filhos, ao nosso marido, à nossa esposa, a todos aqueles que convivem com o meio familiar nosso, quem é Jesus. E Jesus é amor. E você viver em um ambiente familiar, onde as pessoas sabem respeitar umas às outras, é muito bom. Porque hoje nós vemos as famílias praticamente vivendo em ambientes conturbados, irmãos brigando uns com os outros, pais e filhos em guerra, marido e mulher
em traições e brigas constantes e filhos assistindo aquilo, e infelizmente nós percebemos que falta a presença de Deus dentro daquela casa. Por isso nós temos que, ao máximo, principalmente quando estamos na nossa juventude, na nossa maturidade, educar os nossos filhos de forma a compreender que quando eles estiverem adultos, que é ali, na igreja, na casa do Senhor, que eles encontrarão a paz que eles tanto precisam. Eles precisam de observar isso desde pequenos e compreender que é lá. Ainda que indiretamente não gostem, não queiram, mas que você possa os levar e mostrar que é ali que vocês encontram o seu socorro espiritual, que é ali que vocês resgatam tudo aquilo que vocês precisam para poder ter uma família unida, que viva em paz e amor. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos falar de como Deus irá se comportar e como irá tratar aqueles que vivem a vida de santificação e aqueles que vivem a vida de pecado. É nos comparado a uma planta. Nós podemos dar exemplo até mesmo dentro de nossa casa. Muitas pessoas costumam ter uma hortinha dentro de casa ou costumam ter um vaso com alguma flor ou alguma planta, e aquilo para a pessoa geralmente é algo que ele enxerga como um objetivo para cuidar e dar valor. Geralmente quem tem uma plantinha em casa, ele durante a semana ele pega água para regá-la, aduba os pés da planta, às vezes costuma afofar a terra para ajudar a planta a receber mais nutrientes, compra alguma coisa, às vezes até para ajudar a terra a ter mais nutrientes, como um adubo ou algo parecido, costuma podar as folhas secas, limpar o pé da planta e assim por diante. Procura dar um trato caprichado na planta. Numa horta funciona da mesma forma. O tratamento é muito parecido, onde limpa, aduba, cuida, rega, e assim nós podemos notar que é Deus. Deus cuida de cada um de nós. Deus sempre procura dar o máximo, a água, o alimento, tudo aquilo que nós precisamos para poder ter uma vida saudável. Porém, muitos de nós às vezes escolhemos desviar dos nossos caminhos, assim como acontece às vezes até mesmo nessa hortinha que nós plantamos em nossa casa. Às vezes uma semente se perde e essa semente vai nascer em outro lugar, em algum canto que você não pode cuidar dela. E geralmente essa plantinha que nasce fora do lugar, que nasce fora da horta, onde recebe todos os cuidados, costuma nascer minguada, fraca e não dá tantos frutos ou tantas folhas. Se fosse um pé de alface, uma couve ou algo parecido, não dá com tanta qualidade porque não recebe os cuidados necessários. E nós, se notarmos muito bem, muitos de nós estamos vivendo fora dessa horta, vivendo fora desse lugar onde que Deus está cuidando de cada um de nós. Nós preferimos deixar que as sementes caiam em lugar fraco e deixar a nossa vida ser conduzida por terra fraca, sem força e sem energia para nos dar. E por isso nós nos corrompemos muito fácil. Quando alguém tenta nos fazer cair em tentação, nós caímos muito fácil. As pessoas hoje, nos tempos em que nós vivemos hoje, é muito fácil você fazer alguém ficar irritado com você. No nosso trânsito nós percebemos isso. Na nossa convivência familiar nós percebemos isso. Na rua, às vezes numa simples fila de banco, nós percebemos a ignorância, a falta de compreensão, a irritabilidade do ser humano. Nós percebemos que essas pessoas estão em terreno pedregoso, em terreno espinhoso, fora da mão do Senhor, fora de onde Deus poderia estar cuidando. E sabemos muito bem que também existem nas nossas hortas plantas que, apesar de serem cuidadas, acabam sendo agredidas por outras situações. E quando isso acontece, o que nós fazemos? Um exemplo que posso dar a vocês
é que recentemente vi que alguém havia plantado um pé de mexericas, e mexericas são as mesmas tangerinas, e havia plantado essa planta, e depois de um certo tempo a planta não deu frutos. A planta já estava grande e velha e não dava frutos. Ela simplesmente tinha folhas, e o fruto que era tão cobiçado por todos aqueles para poder colher e alimentar as pessoas não aconteceu. O que fizeram? Simplesmente cortaram esse pé de tangerina e depois que secou jogaram ao fogo e queimaram. A vida daquele que está em Cristo e depois decide se corromper, infelizmente, se chegou o dia da sua morte, não há nada o que fazer. Infelizmente perderá sua vida, não dará continuidade. Mas aquela planta que decide dar frutos, enquanto ela estiver dando fruto, Deus estará ali com ela. E se ela decidiu manter-se firme depois da morte dentro da vida de Cristo, ela não morrerá. Deus deixará que ela dê continuidade pelo amor e pela promessa que Ele fez a cada um de nós. Pode parecer algo sobrenatural, mas para Deus isso não é. Deus sempre dá continuidade a uma vida se Ele quiser. E Ele nos prometeu exatamente isso com a vinda de Cristo. Aquele que se permanecer reto nos caminhos do Senhor não será arrancado e não será jogado ao fogo do inferno. Manterá-se vivo, terá a vida eterna e manterá o amor que Deus sempre convidou a cada um de nós a viver. Porque nós estaremos vivendo em um ambiente onde várias pessoas praticarão a mesma coisa, que é o amor, a prática do bem e sempre preservando os mandamentos de Deus, que é o que nos faz fortes e viver no Espírito Santo. No mais, quem gostou da nossa explicação de hoje aí do nosso Evangelho, da primeira leitura e do Salmo responsorial, deixa aí um gostei pra gente. No mais, espero que tenham um bom meio de semana, né? E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.